Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo na quarta-feira, live tradicional do Hospital Novo Atibaia, recebendo aí mais uma vez o Dr. Wilson Júnior. Obrigado pela presença, Dr. Wilson Júnior. Eu que agradeço, André. Boa noite, pessoal. Vamos mais uma quarta-feira aí de bate-papo. Vamos ver se a gente tira algumas dúvidas e conversa mais um pouco. Exatamente. A gente está agora num processo de dizendo que quase normalização do fluxo hospitalar. E, enfim, a pandemia está presente, todas as preocupações continuam, a gente reforça sempre as medidas de segurança, o discurso do staff saúde tem que ser sempre esse, e de encher o saco de você aí para continuar usando máscara, para continuar se protegendo, tentando ficar em casa ao extremo possível, saídas estritamente necessárias. A gente sabe que teve um boom aí de fuga, né? Confinamento não é fácil, a gente sabe, mas força, pessoal, ainda precisamos continuar um pouco, e aí a gente tem que trazer à tona, né, a situação das outras situações que existem por aí, as situações patológicas, e trouxemos aqui o Dr. Wilson para falar um pouco da atualização em cirurgia bariátrica, que a gente sabe que é um assunto cada vez mais em voga aí, sobretudo com toda essa situação de restrição de atividade física, e aí as pessoas começam a ter problemas de peso, e isso começa a gerar outros problemas de saúde, os problemas crônicos, né? Então a gente trouxe aqui o Nuno para trazer a expertise dele, o know-how dele, para falar um pouquinho para a gente, né? Nuno, vamos começar. O que é a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, ela é uma expressão utilizada para todo tipo de cirurgia que envolve cujo objetivo principal é a perda de peso, né? Baros é peso, né? Então a cirurgia para controle do peso. E eu acho que a primeira mudança que houve, André, até em função disso, a própria sociedade, que era a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, há uns 8 anos mudou para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, né? Inicialmente o foco maior era perda de peso, porque a partir da perda de peso é que haveria melhora na pressão, no diabetes, problema de articulação e assim por diante. E com o passar dos anos, o que se observou é que a melhora das doenças associadas muitas vezes acontecia antes da própria perda de peso, né? O diabetes, por exemplo. E daí, com estudos mais avançados, é que se descobriu que o trato gastrointestinal é um dos principais, vamos dizer assim, órgãos metabólicos que a gente tem, as incretinas. Então, dessa maneira, eles até mudaram o nome da sociedade, né, e a própria cirurgia, hoje é cirurgia bariátrica e metabólica, porque o peso, claro que tem uma importância, ainda é o fator de indicação de cirurgia, mas o estado metabólico muitas vezes é até mais importante do que o próprio peso. Certo. E aproveitando a pandemia, André, eu acho que a mensagem é essa mesmo, o cuidado ainda deve ser o maior possível para evitar dissabores para todos nós, para os nossos amigos e familiares. E a própria, na última live que a gente fez em julho, a gente discutiu que naquele momento a ideia era não fazer a cirurgia bariátrica em função do risco do Covid. Exatamente. Tem um grupo inglês muito sério, que ele estuda as doenças relacionadas à obesidade. Eles observaram que nesses meses que a gente optou por não operar, a sociedade como um todo, o número de mortes por infarto, por descompensação do diabetes, pelas outras doenças, apneia do sono, com crises hipertensivas, foi tão grande que eles voltaram atrás, questão de 45 a 60 dias, achando que era um mal menor correr o risco de operar mesmo na pandemia do que deixar os pacientes com doenças crônicas aguardando. Perfeito, sem dúvida. Seria uma bola de neve, né? Uma bola de neve, assim. Então, exatamente. vamos parar, né? Nuno, quando surgiu a cirurgia bariátrica? Olha, a cirurgia bariátrica ela tem um histórico até relativamente longo. Na década de 50, Payne já fazia uns curtos-circuitos do intestino bem grandes, né? Deixava um pedaço muito pequeno do intestino funcionando, mas era uma cirurgia que tinha muita complicação. A cirurgia que a gente mais faz hoje, o tal do FOB ou Capella, ou o bypass, como todo mundo chama, foi desenvolvido em 85 por FOB e 86 por Capella. Um no Jersey, o outro na Califórnia.
e foram eles até que trouxeram para o Brasil, mais ou menos nessa época mesmo. Então a cirurgia, como a gente conhece, tem do meados da década de 80. Certo. E outras técnicas vieram a partir daí, mas eu acho que a grande disseminação foi no final da década de 90 aqui no Brasil, né? O professor Garrido foi quem trouxe a cirurgia para cá, e em 97 a gente tinha 6 hospitais de referência no Brasil. Olha. Né? E a partir daí é que se disseminou, e hoje realmente o volume é bastante grande. É uma febre, quer dizer, as pessoas sabem que é uma solução e buscam, e com razão, né? Porque os resultados são sensacionais, né? Bruno, e aqui no hospital, como que estamos desde quando nós estamos a bariátrica? Aqui a gente tem já alguma história também, né? A gente começou a cirurgia aqui no ano de 2001, né? Até há 2 semanas eu vi a minha paciente número 1, se ela estiver vendo ela sabe quem é. A gente conversou muito com ela. Inclusive parte do preparo ela ainda fez em São Paulo comigo na Santa Casa, que era um desses 6 hospitais de referência nacionais. E assim, a gente de 2001 para cá acho que mudou bastante, desde o preparo até a própria técnica mesmo. Mas os resultados, claro, a gente teve alguns dissabores, infelizmente isso sempre acontece, por mais que a gente tome todos os cuidados, mas sem dúvida alguma o saldo é muito positivo. Quando bem indicado, o saldo é muito positivo. A quantidade de bons resultados é absurdamente, né, valiosa, né? Vidas com extrema qualidade, futuro e prognóstico maravilhoso, né? E uma coisa, até nessa linha, André, a gente sempre discute, né, riscos, infelizmente, né? Sim, é o que eu brinco, a gente entra no carro e põe o cinto de segurança, né? Vai bater o carro aquele dia? Não, mas você está protegido caso uma eventualidade aconteça. O preparo com a cirurgia é o mesmo, a gente discute muito isso, os 4 critérios do Conselho Federal de Medicina, que por que a gente sugere a cirurgia para esses pacientes, mesmo sabendo que hoje tem 0,3% de mortalidade, que é alto para procedimento cirúrgico. Eu brinco com coisa de americano, né? Essas pessoas que preenchem os critérios para indicar a cirurgia, o risco delas terem um evento ruim por continuando obesos é 4 a 6 vezes maior do que o evento adverso da cirurgia. Fora a qualidade de vida, né? Quer dizer, sem dúvida. Digamos assim, continua, né? Com sobrevida, né? Sobrecarga de metabolismo e um sofrimento psíquico também, por que não, sem né? dúvida. Enfim, aí a gente até já pulsou nisso. Quais indicações e contraindicações atuais? As indicações, basicamente, são 4 critérios, né? Isso pelo Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Idade acima de 18, com o limite de 65, sendo que pacientes acima de 65, tem uma diretriz nova de 2017, diz que o paciente até 110 anos pode ser um candidato à cirurgia, desde que, entre 65 e 110, todos os profissionais envolvidos no seu tratamento achem que o risco é menor do que o eventual benefício com a cirurgia. Abaixo de 18, em situações experimentais entre 16 e 18, é o que determina o CFM. Tempo de obesidade. O paciente, é importante que ele tenha pelo menos 5 anos de obesidade e que nos últimos 2 anos tenha feito várias tentativas de tratamento clínico, né? Isso caracterizaria o que a gente chama de intratabilidade clínica. É a pessoa que já esgotou as possibilidades. E o 4º critério é o índice de massa corpórea, né? Aquela continha, o peso pelo quadrado da altura. Acima de 40 por si só é indicativo, entre 35 e 40 você tem a indicação, contanto que tenha alguma outra doença que piore ou venha da obesidade associada. Por exemplo, diabetes, pressão alta, problema articular, problema cardiológico. Hoje entra também depressão, doença do refluxo, esteatose hepática, que é aquela gordurinha no fígado, e assim por diante. A apneia obstrutiva entra? A apneia entra, e a apneia é muito importante, né, André? Hoje a gente sabe que 75% dos pacientes obesos têm algum grau de apneia, tá? E a apneia hoje é considerada como a principal causa de pressão alta. Olha aí, né? Tá vendo? Então é uma indicação importante também. Pois é, então vamos ficar atento, pessoal, né? Buscar o atendimento, os serviços preparados para
realização do procedimento e de todo o tratamento anterior ao procedimento também, né? A gente também tem, André, esses são os 4 critérios clássicos. Em 2018 saiu uma normativa do Conselho Federal de Medicina sugerindo que pacientes com IMC entre 30 e 35 diabéticos possam ser levados à cirurgia. A gente fica com um pouco de medo de discutir esse critério, porque ele é muito restrito. São pacientes com mais de 30 anos de idade, com menos de 10 anos de diabetes, cuja função do pâncreas ainda é boa, apesar do diabetes, e que 2 endocrinologistas tenham já esgotado vamos dizer assim, o tratamento clínico e eles concordem que o risco é menor do que o benefício da cirurgia. Então, é uma situação muito específica. É uma portinha estreita, mas ela está lá. Exatamente, né? É uma portinha estreita. Perfeito. Bruno, você já comentou um pouco, mas quais as técnicas mais modernas? Como é que tem evoluído isso? Olha, a gente hoje, vamos dizer assim, 80 a 90% das cirurgias no mundo que são feitas são basicamente de 2 tipos. O bypass, que a gente acaba fazendo como rotina, e a gastrectomia vertical, o tal do sleeve que o pessoal fala, né? O sleeve ele é mais novo um pouquinho, é dos anos 2000, e tem uma história muito curiosa que no Brasil a gente faz um terceiro tipo que são as desabsortivas, a tal da cirurgia de Scopinaro ou do Dental Switch. E não cabe aqui a gente discutir a reconstrução que é feita. Mas essa do Dental Switch, no Canadá é feita com um volume um pouco maior, a gente deixa uma linguicinha do estômago e corta o intestino, deixa um pedaço pequenininho dele funcionando. É uma cirurgia que se propõe para paciente muito metabólico, muito obeso. O que o Dr. Gagné, que eu até tive a chance de visitá-lo em Nova York, no hospital que ele trabalhava, acompanhei 2 meses do serviço dele, ele viu que se fizesse em 2 tempos, então fazia parte do estômago, o paciente ia emagrecer 35%, 32% do peso. Dali 1 ano ele faria a parte intestinal, completaria a cirurgia. Qual foi a surpresa? Que 85% dos pacientes dele não quiseram fazer a segunda parte. Nossa, doutor, eu perdi o que eu precisava, eu estou ótimo assim. Então, a partir de então, ano 2000 mais ou menos, começou a gastrectomia vertical ou sleeve. Né? Eu particularmente acho que é uma ótima técnica em casos mais selecionados. Ontem nós fizemos um aqui, mas não é que a gente faça de rotina. E o bypass, que é aquele curto-circuito, então a gente faz um grampeamento, deixa o estômago pequenininho, tamanho do copo de café, e faz um pequeno curto-circuito no intestino, na parte alta do intestino. A pessoa vai ficar com 2 metros de desvio, vai ter ainda uns 8 metros de intestino funcionando adequadamente, normalmente. Essa técnica é muito interessante para os pacientes com diabetes, com colesterol alto, porque ela muda muito essas incretinas, esses hormônios intestinais, vamos dizer assim, né? Tem algumas medicações, eu não sou endocrinologista, não passo isso, mas a gente conhece alguns remédios como Saxenda, Victoza, Ozempic e assim por diante, que é a liraglutida ou semaglutida, que são essas incretinas que você injeta para controlar a diabetes e também o peso. E o que se observou aqui com esse curto-circuito, naturalmente a gente produz muito desses hormônios. Então tem o efeito dessas medicações, que aliás vieram da cirurgia. Que legal, hein? Acho que essas são as 2 principais técnicas. Um terceiro braço, André, a gente pode lembrar, aí o André Wada pode até vir um dia falar um pouquinho mais, ou a Juliana Hiratsuka, que é o tal do balão, né? O balão intragástrico, ele não é bem uma cirurgia, é uma intervenção endoscópica em que você coloca uma bexiga no estômago, insufla essa bexiga, ela ocupa um espaço ali, mais ou menos 500 ml, dá uma certa sensação de saciedade, mas tem as suas particularidades também. Acho que é uma técnica que, em situações também pontuais, ela é interessante, mas não é técnica cirúrgica. Certo, interessante, muito bem. Nuno, para quem quer fazer, quem tem dúvida, acha que é o seu caso, como proceder? Olha, André, desses 4 critérios para indicar cirurgia, um é com um endócrino, e a tal da intratabilidade clínica, né? Ele vai ter de comprovar esses 2 anos de tratamento clínico. O primeiro passo é uma avaliação com o endócrino. Primeiro porque ele vai excluir outras doenças metabólicas, endocrinológicas, que possam vir a cursar com o excesso de peso, com a obesidade.
E segundo, que ele vai ver, olha, o senhor já esgotou todos os tratamentos, acho que aqui é partir para a cirurgia. Olha, o senhor não tentou tal coisa, vamos reforçar aqui, vamos melhorar pequenas orientações de higienodietéticas e de atividade física e ver até onde chega. Então, acho que o primeiro passo é passar com o endocrinologista. Eu brinco, a gente que é cirurgião bariátrico é a ponta da linha. A gente é quase a última instância para aí sim se desenvolver o processo de cirurgia. A gente até está com um projeto novo aqui do convênio da casa, do AMA, né, André? Que a gente começou há um mês e pouco, que é esse grupo de preparo para a cirurgia. Então, para os conveniados, o primeiro passo são os conveniados, é um piloto. Certo. Eles vão passar com endocrinologista, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, clínico e vão fazer esse acompanhamento por algum tempo e aí com as medidas, olha, melhorou bem, está indo bem, ótimo, putz, aqui já está caracterizando a intratabilidade, eles vão ser encaminhados ao cirurgião bariátrico para aí sim fazer pensar na cirurgia. Que legal, uma equipe multi aí. Uma equipe multi. Especialmente para o paciente AMA, você que tem AMA, olha aí. Já sem dúvida. Aonde recorrer aí, que legal, né? Bruno, como que é o pós-operatório em geral, assim, do paciente cirúrgico? Essa eu acho que é uma preocupação muito importante, André, né? A gente brinca, vai tudo bem, quando corta a comida, quando tem aquelas restrições, é uma situação difícil. Por isso até que o pré-operatório é muito importante, André, porque não só eu, mas cada um da equipe multiprofissional, nutricionista, psicóloga, o clínico, o endócrino, vão discutir muito isso, né? Então a Nutri, por exemplo, ela vai discutir esses 15 a 20 dias de dietinha líquida fracionada. Então, 30 ml, primeiros 2 dias, 30 ml de hora em hora, a partir do terceiro dia, 50 ml de líquido de hora em hora, sem salgado ainda. Quarto, quinto dia que vai entrar um caldinho salgado coado. E só depois de 2 semanas a 3 semanas é que entra um pastoso, que aí muda um pouquinho de figura. Então é uma situação, perde mais peso, sem dúvida, mas não é tão confortável. O paciente é operado, vai para a recuperação anestésica, 2, 3 horas, normalmente vai para o quarto. A gente não manda para UTI, salvo situações muito específicas, né? No dia seguinte é liberada essa dietinha do protocolo de gastroplastia, esses líquidos fracionados. O paciente tem ficado entre 1 e 2 dias no hospital, tá bem, a gente manda para casa com o uso de meia elástica, ele é operado de meia elástica, porque a chance de trombose é alta. O uso de anticoagulante por mais 6 dias, isso varia um pouquinho de serviço para serviço, mas o nosso protocolo é esse. A meia fica 30 dias. Cinta. A cinta hoje, como a gente faz pelos furinhos, ela não é tão mandatória, mas de qualquer maneira, ela por própria opção melhora a postura. Então diminui o que? Dor nas costas do paciente. A gente ainda sugere que use, principalmente nos deslocamentos maiores. Vai para casa, quando começar a sair de casa, começar a ir para o trabalho, é interessante usar a cinta. O paciente volta com mais ou menos 1 semana a 10 dias em consulta, aí a gente checa os pontos, tira os curativinhos e já entra com uma vitamina hoje, uma vitamina mastigável. Né? É um comprimidinho mastigável, ele vai tomar de 1 semana, a partir da primeira semana por mais 1 mês, completando 1 mês de cirurgia ele já passa para o polivitamínico normal, tem vários aí no mercado. A vitamina ele vai tomar quase que ad eternum aí, né? A gente sempre brinca, por que o paciente perde peso? Porque a gente gera uma situação de desnutrição e a suplementação de vitaminas é importante. Por volta do 30º dia, André, então no 15º ele passou para o pastoso, 30º ele já entra para uma dietinha normal e a vida praticamente normal. Lembrando que é um normal saudável, Sim. Né? Não é o comum que ele fazia. Diferente do anterior. Exatamente. Inclusive com a frequência de alimentação, atividade física fundamental. Até 60 dias a gente pede para que faça só caminhada e a partir dos 2 meses já pode começar uma academia, uma coisa assim. Quer dizer, o pessoal tem que fazer uma programação, tem toda uma orientação, né? Quer dizer, tem uma recuperação. E aí, olhando mais para frente do que esses 2 meses, a longo prazo, tem algum cuidado específico? Olha, assim, a gente faz os retornos, o padrão que a gente tem aqui, o protocolo, 1 semana, 10 dias, depois 3º mês, 6º mês, 9º mês, 1 ano. 1 ano e meio, 2 anos e a partir daí de ano em ano. Salvo qualquer situação diferente, vai recorrer a uma consulta com a gente. Nessas consultas a gente faz todo ano endoscopia e ultrassom
E os exames de sangue, que as vitaminas, alguns oligoelementos, zinco, cobre, a gente solicita nesses exames anuais e vai fazendo as correções conforme a necessidade. Né? Importantíssimo é a atividade física. Primeiro porque segura um pouquinho a ansiedade, que boa parte das vezes é a causa vamos dizer assim, que gerou o excesso de peso. Segundo porque ganha massa muscular. Né? A gente fez até um estudo do mestrado, a gente avaliou a perda de massa magra em 6 meses, que é um efeito colateral. E a gente sabe que a atividade física minimiza essa perda de massa magra. Né? A gente quer perder gordura, não quer perder peso. Certo. Né? Exatamente, é importante ter um cuidado especial aí, uma atenção, né, com a atividade física. Né? Bom, Nuno, qual é o futuro da cirurgia bariátrica que você vislumbra? Como é que passa isso? Olha, André, eu acho que o que a gente tem discutido hoje, a gente está até começando um protocolo de pesquisa na universidade, que é o tal do Body Clip, que é uma coisa, vamos dizer assim, como se fosse uma prótese externa no estômago. Você usa isso, ele vai ter um efeito de cirurgia por 6 a 12 meses, uma intervenção um pouquinho menos agressiva. Sem dúvida, a ideia da cirurgia, ela não é tão simpática. Parece estranho a gente falar isso, mas você mutila um órgão aparentemente saudável para criar um efeito incretínico, hormonal e de perda de peso. O ideal é que tivesse uma pílula, toma essa pílula, acabou, você não tem mais obesidade. Então eu acho que com o tempo a gente vai rever um pouquinho a cirurgia bariátrica. Por outro lado, a gente tem até discutido em nível universitário os critérios de indicação, que hoje a gente usa o índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea ele tem um erro de até 10%. Alguns países asiáticos, né, China, mais ainda a Índia, os problemas de colesterol daquela população são absurdos. Olha. É um indivíduo relativamente magro que tem aí o triglicérides de 900, 1000, né? Isso leva a pancreatite, leva a infarto. Então, nesses países, eles têm indicado até a cirurgia para indivíduo mais magro de peso, porém com um componente metabólico bem mais complicado do que na população ocidental. As características aí, né, de populações Exatamente. específicas e Exatamente. assim por diante. Muito bem, é isso aí. Foi um bate-papo objetivo, né, focado aí nas informações excelentes aí trazidas pelo Dr. Wilson Júnior. Gostaria de agradecer a presença dos espectadores. Assistam o nosso canal no YouTube também, por favor, compartilhem, sigam, apertem o sininho para se atualizar com os novos vídeos que são carregados, né, periodicamente. Acompanhem nossos canais também no Instagram, no Facebook, né, que estamos aqui agora. E não deixe de nos acompanhar e compartilhar. Obrigado, Dr. Wilson Júnior, vulgo Nuno, meu vizinho aqui também, nosso parceiro aqui de hospital. Obrigado pela sua presença, foi uma honra recebê-lo aqui. E muito sucesso aí pela especialidade e muitos pacientes, né, que obtenham o sucesso necessário de controle de suas doenças e de melhora da qualidade de vida. Obrigado. André, eu que agradeço. Só depois de amanhã a gente vai ter um evento em São Paulo, vai participar. A Sociedade Brasileira fez uma acreditação e a gente conseguiu o nível ouro. Uau. Como membro do hospital. Uau. Isso a gente ainda vai conversar um pouquinho para frente. Na segunda-feira vai ser o evento de entrega dessa acreditação. Parabéns mesmo. Mas fruto do trabalho de todos aqui no hospital. Né? Sensacional. Olha aí, mais uma informação aí, pessoal. Né? Que orgulho, né? Aqui para Atibaia. Olha que nós temos em Atibaia, que nível de excelência. Gente, muito obrigado. Até semana que vem estaremos de volta. Uma boa noite, obrigado.